Alberto Almeida Filho, é o defensor público do Estado, e que vocês todos já o conhecem, merece mesmo os aplausos de todos aqui, todas as pessoas aqui presentes. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos em nome do presidente Mário Frota. Eu não sou muito bom de discursos, até porque eu sou defensor, não sou vereador. Acho que se eu fosse vereador eu falaria mais efusivamente. Não se candidate não, senão eu gostaria de... Eu vou fazer a minha fala direcionada primeiramente a vocês, o público, e posteriormente eu faço a fala direcionada aos verdadeiros destinatários, que são aqui os parlamentares presentes. Eu gostaria de explicar como é que foi que esse problema, e é um grave problema, apareceu na Defensoria Pública. E esse problema apareceu na Defensoria Pública no ano de 2009. Só que não foi em 2009 que esse problema começou a acontecer com vocês. Porque já em 2004, mediante uma ação conjunta do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público Estadual, foi feita uma ação civil pública cuja finalidade era fazer a palavra correta é desligamento. Desligamento de todos os servidores públicos temporários que existiam àquela época no município de Manaus. Mas eu quero que vocês entendam que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público Estadual, não o faz por espírito de emulação, por prazer ou qualquer outra coisa. E sim porque a Constituição Federal estabelece muito claramente no artigo 37, inciso 2º, que só se pode entrar em caráter indefinido ou caráter definitivo na administração pública quem tem a entrada por através de concurso público. Isso está lá de forma irretorquível e incondicional. Obviamente que a administração pública é extremamente complexa e vocês aqui que integram os mais diversos órgãos do município de Manaus bem têm ciência disso. Nós temos aqui pessoas que são tapas-buracos, nós temos pessoas aqui que trabalham na administração, nós temos aqui garias, nós temos pessoas de todos os tipos. Então nós temos uma vaga ideia de quanto complexa é a administração. E dada essa complexidade, o legislador constitucional previu a possibilidade excepcional, exceção, gente, excepcional, de que se contratassem pessoas de forma temporária, sem concurso público. Para quem desejar anotar, essa possibilidade está no artigo 37 da Constituição, inciso 9. Está lá a possibilidade de contratação. Mas a Constituição estabelece claramente, eu vou repetir aqui, que essa contratação se deve dar de forma temporária. E esse dispositivo constitucional exigia que tudo quanto era ente da federação, e o município é um ente da federação, estabelecesse e criasse leis que regulassem quais eram os cargos, ou melhor falando, quais eram as atividades ou funções nas quais se permitia o ingresso de servidores de forma temporária. E naquela época, o município de Manaus possuía uma lei, para quem deseja anotar, é a lei número 336 de 1996. E essa lei permitia, à exceção dos cargos de professor, que todos os contratos temporários se dessem no máximo por 1 ano e pudessem ser prorrogados também por no máximo igual período, ou seja, no máximo 1 ano. A Constituição estabelece claramente no parágrafo 1º do artigo 37 que qualquer contratação que viole o princípio do concurso público é nula e sujeita o responsável por tal contratação pelas penas estabelecidas em lei, dentre as quais improbidade administrativa. Qual foi o grande problema com todos vocês e que todos vocês aqui estão penando? É que o administrador, e aqui eu não estou aqui para dizer quem é A, B ou C, eu sou defensor, não sou procurador. O administrador, à época, não promoveu a devida cessação dos contratos de trabalho nos exatos termos que estavam escritos no contrato originário de que cada um entrou aqui. E as prorrogações vieram acontecendo de forma sucessiva, tanto é que no meu gabinete chegaram a aparecer pessoas onde eu tenho a prova de contratação por 21 anos, outras 17, outras 8, outras 13. O que nós temos então são pessoas que passam a depender do emprego para sobreviver, porque afinal de contas ninguém vai para o batente porque gosta de trabalhar, me perdoa aqui a sinceridade, tá? A pessoa vai para o batente porque precisa sobreviver.
E o pessoal precisa sobreviver e o trabalho é a única maneira de poder extrair isso. E ninguém vai querer largar o emprego, como já falaram todos os vereadores aqui, porque o prazo legal se extinguiu. A pessoa vai poder permanecer por lá, porque nós estamos numa cidade que é difícil conseguir emprego. É difícil para qualquer um conseguir emprego. Se já é difícil hoje, é que eu falo para quem já é formado em Direito, aqui nós temos muitos, já é difícil para quem é formado em Direito, pós-graduado, com mestrado, conseguir emprego, quanto mais nós temos aqui profissionais de todas as matizes que não possuem a qualificação que o mercado cada vez incessantemente exige. Então as pessoas permaneceram lá e foram permanecendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos lá dentro. Mas, como já diz a música, olha que lei é lei. E se lei é lei, o Ministério Público entra com a ação civil pública para poder, já no ano de 2004, mandar todas as pessoas para fora. E desse processo não participou nenhuma associação, sindicato, sociedade ou qualquer entidade de representação dos trabalhadores. O processo foi movido tão somente contra o município de Manaus, que acabou firmando um acordo com o município, com o Ministério Público, para que todas essas pessoas fossem colocadas no olho da rua. Porque, na verdade, essa é a solução que a Constituição aparentemente indica. O problema é que os trabalhadores, as pessoas que estavam contratadas, não participaram desse processo e ninguém ficou tomando ciência dele. E muitas pessoas que estão aqui à mesa, inclusive, sequer tiveram ciência desse processo que já veio ocorrendo e já houve julgamentos e tudo. Como não houve a participação de nenhum dos interessados, essa lide, esse processo judicial não vincula aquelas demais pessoas que não participaram do processo, notadamente os trabalhadores. Razão pela qual, no ano de 2009, quando a Defensoria Pública foi procurada por uma centena de pessoas desesperadas com a possibilidade de demissão, tentou promover medidas, suas horas, para evitar que houvessem as demissões. Como essas medidas extrajudiciais não propuseram resultado, aí então, no mês de outubro de 2009, a Defensoria Pública, como única maneira de tentar salvar aquela época 8.000 trabalhadores, hoje a gente fala de 6.000, mas quando a Defensoria entrou com a ação eram 8.000. Para tentar salvar 8.000 trabalhadores, entramos com a ação civil pública tentando evitar com que, nos fundamentos já expostos aqui pelos vereadores, essas demissões acontecessem. Essa medida não foi fácil de conseguir por uma razão muito simples. Se digladiam nessa situação aqui 2 princípios bastante caros, o princípio do concurso público e esse princípio que o vereador Gilmar fala, que é o princípio, sim, da dignidade da pessoa humana. E o judiciário, frente a essa situação extremamente complexa, tem que fazer análise de ponderação com relação a esses princípios que acontecem. O problema é que o judiciário tem a mesma preocupação com que o Ministério Público tem, que o Tribunal de Contas já se manifestou diversas vezes, que é com a geração de um precedente, vereadores. Essa é a preocupação. É a preocupação de que, sacramentando essa situação semelhante a desses 6.000 hoje trabalhadores que aqui sobrevivem, se possa dar um recado para os maus administradores no futuro e dizer: contratem sem concurso, porque com o decorrer do tempo essas pessoas que vocês colocaram vão ser sacramentadas. Só que a Defensoria Pública não analisa por esse viés. A Defensoria Pública identifica que existem aí 6.000 pessoas, e eu repito, à época eram 8.000, que não têm culpa da contratação que ocorreu. Então, a medida liminar que nós buscávamos em outubro de 2009 só foi conseguida no mês de fevereiro de 2010, especificamente no dia 19 de fevereiro de 2010, ou seja, 4 meses após a interposição da ação. E nesses 4 meses de interposição da ação, 2.000 trabalhadores foram desligados. 2.000 trabalhadores foram desligados e desde o dia 19 de fevereiro de 2010 existe uma medida liminar segurando a todas as pessoas que têm mais do que 5 anos de contratação. Todo dia, hoje um pouquinho menos do que antes, todo dia aparecem no meu gabinete servidores que foram demitidos durante esse período, tentando obter, que muitos deles já possuíam mais do que 10 anos, muito mais do que 7 anos, medidas para voltar ao trabalho.